Olá, amigos da TV Profissão, mais um programa Direito e Cidadania, aqui pelo Super Canal 13.2, também pelo canal 15 da NET, pelo canal 5 da NET da região metropolitana. Obrigado a você que está me acompanhando pelo canal 67, via satélite. Prazer falar com os amigos que estão nos ouvindo assistindo em Curitiba, região metropolitana, no litoral do Paraná. Enfim, você que nesse momento está nos acompanhando seja qualquer canal nas redes sociais, no YouTube e nos canais aqui da TV Profissão. E dando sequência aos temas que serão abordados aqui no programa Direito e Cidadania, hoje nós iremos tratar sobre um tema do direito do trabalho. Para isso, eu convidei o desembargador Eliezer Antônio Medeiros, que é natural de Pato Branco, graduado em Direito pela PUC Paraná. Ele exerceu a advocacia desde 1990 na área trabalhista. O desembargador Eliezer também fez parte de comissões da OAB Paraná, já foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas e, em agosto de 2017, ele foi empossado no cargo de desembargador do TRT9. Muito obrigado, doutor Eliezer, por aceitar o meu convite. Imagina, nós que agradecemos, Misael. É sempre um prazer poder participar de programas, ainda mais de tão elevada envergadura como o seu, que agora da rádio para a televisão, né? Meus parabéns. Eu acho que todos os canais de comunicação que podem levar o tema que é do seu programa Direito e Cidadania, eles são sempre iniciativas que o Poder Judiciário tem sempre que aplaudir e sempre que possível podemos participar aqui e dar o nosso recado, né? Contar como é que estão as nossas atividades e poder passar para a população sempre de forma transparente e ajudar aí na educação, enfim, na população na busca dos seus direitos. Doutor Eliezer, nós que militamos no meio sabemos que o senhor foi um advogado trabalhista por muitos anos, acho que 30 anos, né, doutor Eliezer? Deu quase isso. Quase 30 anos, e o senhor chegou a desembargador pelo 5º Constitucional. Eu queria que o senhor explicasse, de antemão, como é que é a estrutura da Justiça do Trabalho e como é ser desembargador pelo 5º Constitucional. Bom, vamos tentar responder assim de uma forma resumida e a mais didática possível. Bom, a Justiça do Trabalho, ela é uma das subdivisões organizacionais do Poder Judiciário, aqui no caso o Poder Judiciário Federal, né? Os juízes do trabalho, eles são juízes federais, né? Os tribunais regionais, hoje nós temos um tribunal regional por cada estado, tem um estado da federação que inclusive tem mais de um, que é o estado de São Paulo, que tem a 2ª região, Campinas, né? E também a região que é sediada em Campinas, que é a 15ª região, pela envergadura do estado, ou seja, pelo grande número de ações que demandam por lá, levou a essa criação. Mas a Constituição tem a previsão de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho por Estado. A organização da Justiça do Trabalho, ela se dá através das varas de trabalho, onde tem um juiz concursado, um juiz do trabalho, que é o titular desta vara, né? Normalmente auxiliado também por um juiz substituto, igualmente concursado, e ali dentro dessa esfera do Poder Judiciário de 1º grau, onde as causas trabalhistas são julgadas por este juiz singular. No caso dos recursos dessas sentenças, então, o processo é submetido ao Tribunal Regional do Trabalho, onde aí vai ser feita a análise desses recursos pelas turmas do tribunal, né? As turmas têm composições variadas, conforme a estrutura de cada tribunal regional. No nosso Regional do Trabalho aqui, nós somos 7, nós temos a composição de 7 turmas,
Cada turma é composta por 4 desembargadores, mas cada processo, cada recurso, ele é julgado por 3 desembargadores, porque, né, justamente é o trio onde que O eventual presidente não julga. desempate. O presidente da turma não julga. Não é assim necessariamente. É dos 4, o processo é julgado por 3, inclusive pelo presidente da turma. Depende do sorteio, então. Das sessões. É feito um sorteio, onde tem um juiz que relata, um desembargador relator, desembargador revisor e o terceiro que votaria no desempate, ou, no caso, até de firmar uma posição divergente dos demais. E essa é a estrutura no regional. Então, o trabalhador, para procurar ser o mais didático possível, então, para dar essa passada da estrutura. O trabalhador entendeu que não recebeu as suas horas extras lá da empresa. Não foi possível receber de outra maneira. Ele ingressa na Justiça do Trabalho, onde lá é obtido um julgamento, depois das audiências, apresentação de provas. Então, o juiz do trabalho, vamos fazer numa hipótese que ele condene essa empresa ao pagamento lá de 1 hora extra diária. A empresa recorre, não conformada com o julgamento, ela recorre para o tribunal, ou até mesmo esse trabalhador pode recorrer junto, que ele queria receber 2 horas extras e recebeu só 1. Enfim, ambas as partes recorrem, nesse exemplo que estou dando, e aí chega no tribunal, onde o processo é julgado por esta turma, com os 3 julgadores, e ali, esse julgamento, ele tende a ser um julgamento final, porque foi julgado ali uma matéria de fato, que nós chamamos. Mas que haja ali uma discussão, como tem muita hoje discussão de honorários, de justiça gratuita, e temos decisões divergentes entre as turmas do tribunal ou de outro tribunal. Então é possível que daí deste julgamento do Tribunal Regional do Trabalho ainda é possível um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília, É o TST. onde aí no TST também haverá o julgamento pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, onde os ministros analisam e também proferem ali o seu julgamento. Então essa é a nossa estrutura e obviamente que, como todos os tribunais, né, também os julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho, eles estão sujeitos ao controle, por assim dizer, de constitucionalidade e legalidade, que um recurso eventual dentro do Tribunal Superior do Trabalho pode também ser protocolizado, pode ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal. Desembargador Eliezer, que ano nasceu a Justiça do Trabalho? Foi com Getúlio Vargas? Na verdade, a Justiça do Trabalho em si, ela veio um tanto depois, né? Nós tivemos ali em 43 com a edição. Na verdade, a Justiça do Trabalho nasceu ali, né, com a CLT. Mas nós tínhamos uma estrutura um pouco anterior a 1943, onde já haviam ali julgamentos dentro do tribunal, dentro do Ministério do Trabalho, onde haviam as instâncias administrativas. E isso nos anos 20, anos 30, que se consolidou, então, com a CLT, né, devidamente baixada ali pelo presidente Getúlio Vargas, que é essa senhora hoje, Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho. Eu digo a senhora CLT, eu costumo brincar muito, porque ela é uma senhora muito, pego de empréstimo de um colega cearense, que fala que a CLT é uma senhorinha muito arretada, né? Ela é muito jovial, a CLT não é essa legislação antiga, estanque, que tão foi cantado por aí. Não, a CLT ela sempre se renovou ao longo do tempo, né? Vem tendo uma renovação. Tivemos, inclusive, essa reforma, embora, obviamente, que um Código Nacional do Trabalho, penso que seria muito bem-vindo, mas ainda consolidar, no futuro. Consolidar. Para ser efetivamente uma consolidação, como é o nosso, o propósito da consolidação das leis do trabalho hoje vigente, mas ela inspirou muito o Código de Processo Civil de 2015, as inovações que vieram com o CPC de 15, muitas delas, né, nós poderíamos até discorrer sobre isso com mais devagar, mas muitas dessas inovações vieram de empréstimo à modernidade da CLT, levou o legislador em 2015 a aplicar ali várias regras, né? Desembargador Eliezer, o trabalhador reclama muito, eles dizem que a Justiça do Trabalho é, de certa forma, um pouco morosa, né? Porque se nós formos trabalhar mesmo
os recursos, o recurso ordinário, depois o recurso para o TST, realmente uma ação trabalhista aí não dura menos que 5 anos, né, desembargador Liese? Olha, sem querer fazer uma defesa, né, do indefensável, sim, a Justiça do Trabalho, ela procura dar a prestação jurisdicional o mais rápido possível, e ela sim o faz. Porque nós somos o ramo do judiciário hoje, que mesmo durante a pandemia, mais julgou processos, né? Nós não paramos, tivemos assim, isso dá para ver nos índices do CNJ, foram vários os processos julgados, foi utilizado, nós utilizamos todos os recursos disponíveis de vídeo, foi possível com que o trabalhador pudesse participar de uma audiência do seu celular, mesmo no ambiente de trabalho. Eu comentei agora há pouco até aqui no bastidor aqui do seu programa, encontrei a doutora Adila, onde nós estávamos falando de audiências onde muitas vezes o trabalhador, o caminhoneiro, na fila para descarregar, em Paranaguá, ele fazendo audiência na Justiça do Trabalho, nos órgãos de conciliação, que daqui a pouco nós vamos falar, justamente com o empregador que estava em outra cidade, e ali puderam, enfim, tabular e fazer a sua negociação, o seu acordo. Mas na questão da celeridade, então nós, como disse, nós fazemos as coisas o mais rápido possível. O Justiça do Trabalho teve um decréscimo muito grande de servidores com as aposentadorias, não estamos tendo reposição. Nós temos cerca de 200 vagas no Tribunal Regional do Trabalho para servidores com o concurso já aprovado pelo nosso Tribunal Pleno, obviamente sempre carecendo de recursos, né? São questões orçamentárias, mas eu quero dizer que efetivamente a justiça deve ser feita de forma mais célere e mais rápida. Desembargador Liese, o que eu queria perguntar mesmo é o tema que nós vamos tratar agora, que é a conciliação e a mediação. É o melhor caminho para dar celeridade ao processo, seja ele civil, trabalhista? Nós tivemos um lema do CNJ sobre a conciliação, alguns anos atrás, que era assim, né? Conciliar é legal, conciliar é o melhor caminho para obter a paz. Eu, pessoalmente, acredito nisso e tenho colocado todos os meus esforços nessa questão, inclusive na participação. Hoje eu estou coordenando o NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente, onde nós estudamos os métodos de conciliação e fazemos aqui agora no nosso Tribunal Regional, nesta gestão, essa logística, né, da conciliação. Também estou coordenando o CEJUSC, que é o Centro de Conciliação Judiciário do 2º grau, e temos aqui no Paraná um time de futebol inteiro. Somos 11 centros de conciliação, são 11 CEJUSCs, onde nós, a par, ao lado da jurisdição, efetuamos ali as audiências de conciliação, com um preparo, chamando as pessoas, as partes, enfim, para conciliar. Eu confio na autocomposição. Então, a ideia sempre é de que o empregador, o empregado, o ex-empregador, o ex-empregado, sentado e com o juiz auxiliando essa composição, essa autocomposição. Então, nós deixamos um pouco a toga, nós deixamos o papel de impor uma decisão, nós não o abandonamos, porque sempre que se isso formos instados, ali estaremos. Mas a ideia é que nós auxiliemos a promoção da paz. Nada melhor do que, né, quem sabe o que aconteceu, assim também é no direito de família, mas quem estava na relação do que compor. E nós estamos dispostos efetivamente a trabalhar nessa composição, onde que nós trazemos sim a nossa boa vontade, a nossa expertise, também enquanto conciliação, para propiciarmos aí uma boa mediação, inclusive, também. Desembargador Liese, no Juizado Especial Cível, a maioria dos conciliadores são advogados, que fazem um pré-concurso lá e ficam lá trabalhando como conciliadores. E como é que é a escolha desses conciliadores na Justiça do Trabalho? É os próprios juízes, os desembargadores, os servidores? Como é que é feita essa escolha? Hoje, atualmente, na esfera da competência da Justiça do Trabalho,
nas resoluções do Conselho da Justiça do Trabalho, o nosso CSJTEUCO, né? Ele estipula que, por enquanto, nós ainda não temos conciliadores externos e ainda não temos um quadro concursado de conciliadores. Os nossos servidores têm feito cursos promovidos pela Escola Nacional e também pelas escolas judiciais. São cursos com várias expertises, com várias formas. Nós atuamos, inclusive, junto ao direito sistêmico com informações, né, a conciliação, né, como chama essa questão do direito sistêmico? Eu me perdi no nome. Constelação, né? Tem a ideia da constelação, entre outras das mais variadas técnicas, mas por hora está interna corporis, existe a previsão de podermos contar com os juízes aposentados e servidores aposentados. Mas nós ainda, no âmbito da Justiça do Trabalho, estamos ainda dentro do nosso próprio Mas o desembargador acha importante que no futuro crie essa função de juiz conciliador? Veja, nós temos uma certa saudade, posso dizer, da representação classista, né? Até ontem, podemos dizer, né, a Constituição de 88, que aí eliminou a figura do juiz classista, que prestava um bom serviço na conciliação das causas trabalhistas. Eu imagino que isso ainda é algo que pode ser estudado, uma forma de que venham os conciliadores, assim como nós denominamos, externos, entre aspas, né? O patronal e o empregado. Que esses conciliadores externos possam nos auxiliar novamente, assim. Mas isso é uma ideia de alguns ainda, projetos de lei que podem vir a ser feitos, mas eu entendo que a expertise dos aposentados, mesmo daqueles dirigentes sindicais, de patronais e de empregados, essa expertise o país precisa aproveitar, né? Nós precisamos aproveitar isso, como disse, nas mais diferentes áreas e também, por que não, na Justiça do Trabalho. Doutor Liese, como é que se faz para usar esse serviço na Justiça do Trabalho? O advogado tem que pedir? Ou vocês mesmos designam essas audiências? Nós vamos ter agora em maio, na Semana Nacional da Conciliação, onde nós vamos fazer aqui uma ampla divulgação, mas independente da Semana Nacional da Conciliação, não precisa necessariamente ser através do seu advogado, basta que a parte entre no site da Justiça do Trabalho, tem lá uma janelinha, escrito conciliação, conciliar, ele clica e pede para que seja designada a audiência do seu processo. Então ele pode entrar, impetrar sozinho com essa audiência de conciliação no Justiça do Trabalho? Sim, nós sempre recomendamos que sempre se utilize do seu advogado, né? Sempre busque o advogado, porque o advogado é aquele que efetivamente vai aconselhar o seu cliente no melhor momento de se tomar uma providência, né? E, inclusive, para efeitos da conciliação, por que não? Os advogados recebem muito bem os organismos de conciliação que a Justiça do Trabalho tem proposto. Nós temos tido um bom público, por assim dizer, por parte da advocacia. A advocacia entusiasta dá celeridade da ao processo, né, doutor Liese? E dá celeridade, que é o que interessa para o advogado também, que o processo dele seja colimado. Enfim, nada melhor do que se colocar as pessoas numa mesa, né? Ainda que virtualmente. Esse é um recurso que chegou muito bem, né, que são essas audiências E quem virtuais. participa dessa audiência de conciliação? Essa audiência de conciliação, ela é conduzida por um conciliador, um servidor da Justiça do Trabalho, muitas vezes ali acompanhado por um juiz supervisor ou um juiz coordenador, né? Normalmente a audiência é tocada, por assim dizer, por este conciliador, porque o supervisor está acompanhando várias outras. Mas imediatamente, assim que instado, o juiz pode entrar na audiência e ali, eventualmente, solucionar um problema ou outro, embora o conciliador mediador ele tenha todo um preparo para isso, ele está preparado para fazer a condução dessa audiência. Lembrando que as audiências de conciliação, as partes podem vir desarmadas para essa audiência,
porque essa audiência de conciliação não implica naquela audiência de julgamento, onde o juiz vai fazer a coleta de provas, vai, sabe? Nesse momento é um momento de muita conversa, onde inclusive o juiz, por isso é um órgão à parte, o juiz só vai colocar a sua expertise, o conciliador, né, a base do seu trabalho, onde vai procurar aproximar as partes e ali o que for dito naquela audiência não vai para o processo, não consta dos autos do processo. É ali uma conversa, diz, olha, seu fulano, seu cicrano, vamos procurar aqui nos entender, encontrar uma forma de solucionar esse conflito. Então muita gente já sai com o emprego de volta dessa. Não é só a questão financeira que é a base, vai me pagar quanto, vai dar quanto. Muitas vezes as pessoas ali até não saem o acordo, mas eles conseguem se encontrar, conseguem conversar, como disse, ainda que virtualmente. E isso facilita uma conciliação, quem sabe até numa audiência futura. Desembargador Eliezer, tem um valor estipulado para a causa e para a mediação ou qualquer valor? Não, existe, né, na nossa legislação processos que determinado valor atribuído, né, eles devem obrigatoriamente participar ali das câmaras arbitrais, mas nós entendemos que, por enquanto, na Justiça do Trabalho hoje, nenhum valor, né, dado à causa impede que vamos para fazer a conciliação, né? De momento está nesses termos. Porque qual foi minha análise aqui? É uma causa aí, por exemplo, um cidadão que tenha R$200 mil, R$150 mil de verbas para receber aí, de um dano, etc. E se ele for sozinho lá, entrar no site lá, não seria importante levar um advogado? Nesses casos, vocês trabalham, nos designam um próprio advogado para acompanhar ele? Nós temos, foi bom se tocar nesse assunto. Hoje existem os procedimentos de mediação pré-processual, né, que é disso que você está tratando. Então, o trabalhador pode chegar na Justiça do Trabalho e dizer, olha, eu trabalhei na empresa tal e eu queria chamar eles para conversar antes de eu entrar com o processo. Isso é possível de ser feito hoje, embora se entenda recomendável que o trabalhador procure sempre o sindicato da sua categoria ou o advogado da sua confiança. Por que eu digo que isso é recomendável? A Constituição Federal, artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, sempre na consulta com o seu advogado, ele vai estar ciente dos seus direitos, do que chegar lá nos seus trabalhos assim, olha, eu quero um procedimento de mediação. Nós vamos chamar a outra parte, vamos cumprir, não vamos mandá-lo embora dali. Ele vai ser atendido, mas é sempre bom que ele tenha ao seu lado alguém para orientá-lo da melhor forma possível. E é para isso que existem os advogados. Doutor Eliezer, porque eu faço muita audiência de conciliação no Juizado Especial Civil e eu vejo que quando a outra parte vem sem advogado, ele sai perdendo muito. Então, por isso que eu perguntei para o desembargador a importância do advogado junto também nessa mediação. De fato, eu tenho, por exemplo, um vizinho que ele resolveu erguer a casa dele bem atrás do meu terreno. E a visão da casa dele, quando estiver pronta, ele vai ver, acabou totalmente a minha intimidade. Então não adianta eu fazer aquilo que eu estava com vontade de fazer, que era erguer um muro de 8 metros, para justamente ele não ver absolutamente nada da minha casa. Embora seria até possível. Digo isso porque eu não sou engenheiro, eu não sou urbanista. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir num profissional adequado para ver se é possível o que ele está fazendo, se essas distâncias estão sendo respeitadas. Então não adianta eu já partir para o confronto com esse meu vizinho, ir na justiça, ir lá no Juizado de Pequenas Causas, dizer a janela dele vê toda a minha casa. Ora, talvez não seja isso, que o juiz vai dizer para mim, olha, você vai embora, o senhor não tem esse direito. Enquanto que, se eu procurar um profissional adequado que me diga das medidas, como que deve ser, como não deve ser, eu vou poder cuidar da minha privacidade sem atrapalhar a vida do meu vizinho e talvez até para que ele possa cuidar da construção dele de modo que não me incomode. Assim é com todos os casos da vida. Nós não podemos nos automedicar, não podemos, então, simplesmente ir
ao Poder Judiciário sem a assistência, no caso do trabalhador, do seu sindicato, do seu advogado, e a mesma coisa o empregador, né? A partir do momento que eu tenho o meu negócio, eu pretendo ter um bom contador, tenho que ter um bom advogado para me municiar de todos os cuidados que tenho para o bom andamento da minha obra, né? da minha empresa. Desembargador Eliezer, muito obrigado. Imagina. Suas considerações finais, por favor. Olha, eu agradeço muito poder estar aqui neste programa, este programa popular, né, que tanto sucesso fez no rádio. Espero que a linguagem que o Mesael utiliza, sempre aquela linguagem acessível, e que nós possamos sempre poder estar aqui e lhes passar de uma forma mais clara, mais simples e mais rápida também, em virtude do tempo da televisão, as impressões que nós temos e sempre procurar facilitar. Mas eu gostaria de dizer assim, você que tem uma demanda trabalhista, seja você empregador, seja você empregado, procure o caminho da paz, procure o caminho da conciliação. Existem as ferramentas na Justiça do Trabalho para que possa sentar numa audiência de conciliação, ainda que de forma virtual, e nós estamos totalmente à disposição da classe dos advogados. Procure o seu advogado certamente saberá como lhe orientar. Muito obrigado a você aqui da TV Profissão, Canal 3, você que me acompanha pelo canal 15 da NET, pelo canal 67 via satélite, pelo canal 5. Enfim, mais um programa Direito e Cidadania, aqui pela Super TV Profissão, Canal 3. Eu sou o Mesael Caetano e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.